Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jovens, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Jovencast, o espaço onde inspiramos mentes, despertamos a fé e ainda celebramos histórias que fortalecem a nossa ligação com o nosso Criador. E para o dia de hoje recebemos nos nossos estúdios um jovem que carrega no seu coração a luz do Coran. Estamos a falar exatamente do nosso convidado Hafiz Juma Abdallah, um memorizador do Coran, cuja dedicação, disciplina e amor pela palavra de Allah subhanahu wa ta'ala o levaram a viver experiências únicas, realizando a peregrinação a Meca, neste caso o Hajj, depois de ser sorteado como um Hafizul Quran. Portanto, vamos hoje conhecer a sua jornada, desde o início da sua formação, os desafios, as motivações e emoções da recitação do Coran e o impacto espiritual dessa experiência inesquecível. Portanto, Hafiz Juma Abdallah, seja bem-vindo ao nosso programa. جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كنت bem, graças a Allah subhanahu wa ta'ala. Em primeiro lugar, louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Senhor, nosso Criador, nosso sustentador, o Senhor de tudo e de todos, e em seguida mandar saudações para o nosso amado e querido profeta Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam, para a sua família em suma. Falar da jornada como Hafiz do Coran é algo que me deixa orgulhoso por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me tornou, e é uma trajetória muito brilhante e cheio de muitas emoções que pude colher durante a minha formação. E uma das coisas que eu mais me lembro foi o conselho do meu ustaz. Ah, Quando eu estava a fazer o hifz, ele nos aconselhou algo, e através do conselho que nós tivemos dele, alhamdulillah, consegui notar, consegui enxergar aquilo que ele me aconselhou a se realizar. O meu ustaz falou que nós devemos estudar o Coran, nos apegar ao Coran, e através deste mesmo Coran, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos enaltecer como Hafizes. E foi através deste conselho dele que eu me apeguei tanto a este livro, até o ponto de Allah subhanahu wa ta'ala a me agraciar com este grande ni'ma, e através do mesmo ni'ma que Allah ta'ala me agraciou, através do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala me deu uma chance de conhecer a sua casa através deste mesmo Coran, e o conselho do meu ustaz, alhamdulillah, se tornou uma verdadeira, um verdadeiro acontecimento. MashaAllah. Hafiz Juma, nós aqui temos algumas perguntas e que vamos desenvolver na base da nossa conversa. Certo? E indo diretamente a uma das primeiras perguntas que nós preparamos aqui para si, para começar, conte-nos um pouco acerca de si ou sobre si, onde nasceu, onde estudou e como começou o seu contacto com o Sagrado Coran. Eh, ah, eu sou Juma Abdallah, ah, fui nascido cá em Maputo, mas com proveniência de parentes de Nampula. A minha MashaAllah. mãe é de Nampula, assim como meu pai, ambos são de Nampula, e toda a família minha é de Nampula, mas eles ah, estão a viver cá, e fui nascido cá também. Ah, e como é que surge a história ou a motivação para me formar como Hafiz? Na minha infância, desde tive muitos amigos
que tinham aquela conexão com o Coran, com aprender. Então, durante a minha infância, tive bons amigos, que estes amigos influenciaram-me eu andar sempre apegado à madraça. E aquilo foi acabar surgindo um desejo e um amor pelo Din. E começando a minha trajetória do conhecimento, primeiro começo no Masjid Qiblatain, na Mafalala, que lá tive um ustaz, alhamdulillah, aproveitar e mandar salam para o Sheikh Abdul Aziz, que foi o meu primeiro ustaz, o ustaz que me ensinou Alif, Inshallah. o ustaz que me ensinou o Alif, e até hoje não me esqueço dele. Alhamdulillah, que Allah conceda a ele firmeza e que Allah também garanta a ele o Jannat, inshallah. Amém, amém. Amém. E foi com ele que comecei a recitar as primeiras palavras do alfabeto árabe e depois prossegui durante muito tempo com ele. Chegou uma certa fase que tive que me mudar daquela madraça por conta de alguns acontecimentos que já não estavam a, a, a ser, quer dizer, o conhecimento estava muito parado, então, e eu sempre queria Aprimorar, acrescentar, aumentar. exatamente, acrescentar e aprender mais, sendo que ele também andava muito sem tempo na altura. Então, foi através destes motivos que fizeram-me desistir daquela madraça e procurar outra madraça que poderia ajudar a desenvolver mais o conhecimento. E quando saí do Kiblatem, e não só o Kiblatem, também tive outros ustaz, não só o ustaz Abdulaziz, também tive o ustaz Ahmad, assim como o ustaz Yasser, na altura. Essa altura estamos a falar de 2012. 2012. 2012 Mashallah. que começamos, que já estava lá no Kiblatain, quer dizer, comecei de 2007 até 2012, que permaneci no Masjid Kiblatain, mas era maktab simples. Simples, ok. Sim, então daí 2012 para 13 é daí que saio do Kiblatain, vou para o Shadulia, Masjid vamos falar, Shadulia. Masjid Shadulia, e lá tive, vou dizer que é o melhor professor que eu tive na minha vida, o Molana Nasser Takwani. Ok. Falar dele, falar dele, nem sei como posso, quais são as palavras que posso usar para poder lhe descrever. Alhamdulillah, foi através dele que eu conheci muita coisa do Islã. Mashallah. Foi através dele que tive esta motivação de me formar de ser um hafiz do Coran. Mashallah. Foi com ele que fiz o Coran Nazra pela primeira vez e o Coran de ponta a ponta com ele. Mashallah. E, alhamdulillah, ele foi um ótimo ustaz. Na altura, ele era muito mau, então nós também tínhamos que estudar. Mas, alhamdulillah, me lembro das vezes que ele usou aquela educação de bater. Foram poucas para mim, porque eu sempre fazia o máximo para poder me focar, para fazer aquilo que eu não gostava de levar porrada. Por isso que eu sempre estava por sempre ser um aluno disciplinado. E fui lá e fiz o Nazrat e acabei o Corão. Depois, quando eu terminei o Corão, ele me chamou e disse: Assim que você terminou de fazer Nazrat, qual é o teu próximo passo? Depois eu disse: Eu não sei. Na verdade, eu vim na madrasa só estudar aquilo que os professores dizem, é isso que eu faço. Ele Exato. depois disse: Por que não pensas em começar a decorar este Corão? É bom ter alguns surat a mais. Eu, na altura, tinha alguns surat do Amma. Eu achei a ideia dele muito boa em eu decorar o Corão. Eu depois disse, não tem nenhum problema. E de ver se consigo, através de como ele também tem alguns juízes. Não sei se ele é Hafiz, não sei. Mas ele, alhamdulillah, tem uma grande parte do Corão com ele. E ele diz, começa a decorar. Inshallah, tipo, Allah vai facilitar. Pode não decorar todo o Corão, mas alguns surats tens que ter na cabeça. Exato. Começa do Alif Lam Mim. Eu, está bem. E começaram do Alif Lam Mim a decorar. Comecei lá a decorar o Alif Lam Mim com ele.
Alhamdulillah, consegui finalizar o Alif Lam Mim com ele. Mashallah. Depois decorei o Seacul com ele também. E, Alhamdulillah, a decorar o Seacul. E ele, na verdade, ele foi um Stars que me tratou como um pai, não como um filho Exato. dele. Ele sempre queria o melhor para mim. Então, ele queria fazer com que eu não parasse, não terminasse por ali. Sendo que ele não tinha capacidade de formar um Hafiz, porque ali era uma madraça de Maktab. Exato. Então, ele sempre optou em me ajudar a arranjar uma certa bolsa de estudo para poder continuar com a minha trajetória. E através disso, alhamdulillah, surgiu uma bolsa de estudo, que ele foi o provedor da bolsa, que procurou a bolsa para mim. E alhamdulillah, consegui ah, entrar no colégio para ter a formação, porque eu também tinha um sonho de estar no colégio. E através daquilo que eu já tinha, já havia construindo com ele, e aquele espírito de ser alguém, de querer ser alguém importante na religião. Então acabou por fazer com que eu fosse ao colégio e foi lá que comecei a levar o Corão a sério. Mashallah. Foi lá que Então, comecei a levar, porque na altura eu só estava a decorar, porque ele dizia que eu tenho que decorar. mashallah. Vejo aqui que tem muito respeito, muito carinho pelo Ustaz. Como é que é? Yasser Nasser Taquan, Nasser Taqwan. Nasser Isto Taquan. é muito bom. Que Allah subhanahu wa ta'ala preserve este professor e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que Amém, das suas mãos saiam mais hafidhul Quran. E da amém. sua resposta, eu consegui tirar aqui duas lições muito, mas muito importantes para a nossa juventude. As lições que eu tiro da sua resposta ou da sua história são as seguintes. Primeiro, é muito importante saber com quem a gente anda. É extremamente importante saber fazer escolhas das pessoas que estão em nossa volta. Também Nabi sallallahu alaihi wasallam já dizia, ah, 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 o homem, a pessoa, ou seja, segue a religião ou os passos daqueles que estão próximos de si. Portanto, se hoje é um hafid do Coran, hoje é um preservador do Coran, é exatamente, segundo a sua resposta, é com base naqueles amigos que de uma e de outra forma incentivaram-se, pode até não ser em formas de palavras, mas em forma de ações ou gestos. Hoje aqui é um hafid do Coran. Então, esta é a primeira lição que nós tiramos da resposta dele ou da história que ele traz aqui, que é importante que cada jovem, é importante que cada pessoa saiba fazer suas escolhas, ou seja suficientemente inteligente para escolher seus amigos. E a segunda lição que eu tiro da sua história é que o professor, ou seja, toda aquela pessoa que é professor, ela tem que, ou seja, a missão do professor não é só transmitir o conhecimento, mas sim é inspirar o aluno. Se hoje aqui é Hafid al-Quran, também foi por inspiração do seu professor. Ou seja, o professor não somente deu o conhecimento, mas também inspirou e motivou o tal aluno para estar onde ele está. Portanto, mashallah, são essas duas lições que nós tiramos da resposta do nosso irmão. Indo para a segunda pergunta, seria quando é que sentiu? Ou seja, em que momento começou a sentir dentro do seu coração o desejo, a vontade de memorizar o Corão? Em que tempo, em que momento da sua vida você achou que, olha, é o momento exato, é o momento certo e eu tenho que agora começar a memorizar o Corão? Sim, conforme eu disse que o Hifz não foi algo que iniciei por vontade minha, foi através mesmo da motivação do meu professor, o Nasser Taquan. Nasser Taqwan. E eu quando iniciei não levei o Hifz muito sério, não levei o Hifz sério. Eu só estava a decorar para dizer que tenho alguns juízes na cabeça. Mashallah. Era esse o primeiro objetivo. Só que por vezes, como posso dizer, sempre que eu avançava, terminava um jus,
dá vontade de ter outro Ter juz. outro jus, exatamente. Então a meta era ter 10 juzes. Eu lembro que a meta era eu decorar 10 juzes e depois eu disse, depois de ter 10 juzes, acho que já não é suficiente, já não é mais necessário ter outra parte do Coran. Só que aquilo sempre me chamava para poder sempre ir mais em frente. Depois eu começo a despertar que, na verdade, eu quero me tornar o Hafiz do Coran quando mesmo estive no Juz 10. Quando cheguei ao Juz 10, eu aí que concluí que, na verdade, este livro eu tenho que terminar. Tem que Porque se memorizar. cheguei aqui, é porque posso terminar. Então, vou lutar com o livro até que eu finalize. E lutei, alhamdulillah, houveram muitas turbulências durante a formação, mas E nós, alhamdulillah. nós vamos falar dessas turbulências. Aliás, a próxima pergunta é exatamente em relação destas turbulências. Sim, Quais foram sim. os primeiros desafios? Porque estamos aqui a falar de turbulências, Sim, então, sim, sim. obviamente que teve desafios, essas Sim, turbulências, sim, que é que sim, está a sim. dizer? Então, Muitos. quais foram os primeiros desafios, as primeiras turbulências que enfrentou no processo da memorização? É, foram várias, Yeah, porque até através dessas turbulências, os desafios, fui obrigado a trocar sempre de madraça. ok. Pode, Yeah. no mínimo, partilhar conosco pelo menos um episódio destes, Um episódio. só para trazer aqui uma noção para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham neste exato momento. Uma os maiores desafios que tive foi na altura em que estava no colégio Abubakar Siddiq, Na na Matola. Matola, sim. Estive lá, quando eu saí do Chadilha, fui diretamente para lá. Estava lá a decorar e já estava no ritmo do Hifz. Então já estava lá me animando com o Quran e de repente chega o tempo do Covid-19. Ok. Covid-19 foi um dos maiores desafios que eu enfrentei porque fiquei muito tempo parado e a grande parte do Quran também acabou saindo da memória e não foi fácil recuperar porque foi muito tempo parado. Tá bem, mas quando dizes que não foi fácil recuperar, quer dizer que já recuperou. Porque essa pergunta é muito assim. Não, mas se diz que não foi fácil recuperar, Alhamdulillah, depois consegui recuperar. ok, tudo Depois bem. consegui Então recuperar. nós podemos testar. Nós Testar já podemos não fazer um sei, teste. mas Alhamdulillah consegui recuperar a grande parte que perdi. Só atualmente não sei como é que está o meu Quran, porque já faz bom tempo que não faço revisão. Ok. Mas Alhamdulillah, consegui mesmo me forçar ao ponto de Alhamdulillah ter alguma parte do Quran comigo. E isso para poder recuperar sem fazer muito esforço. Mashallah. Então, Sim. neste momento, podemos dizer que pode-se recuperar alguma parte do seu Quran. Aliás, o desafio agora é recuperar a parte que supostamente desapareceu da sua memória. Não é que desapareceu. Ok, mas está lá no backup, Sim, porque backstage. teve que fazer muito esforço. Ok. Porque depois da Covid-19, depois continuei com o Hifz. Então, sempre que eu continuava numa madraça, então sempre aquele sistema de voltar à matéria para poder recuperar os juízes. Então, isso aí me ajudou muito a Ok. recuperar Então, aqueles o juízes. que precisamos aqui é de fazer um refresh. Sim, sim, Se sim. está lá na memória, então só podemos fazer um refresh. Exatamente. Mesmo quando chega meio de Ramadã, não levo muita amassada em recuperar um jus. Mashallah, isso é Sim, bom. exatamente. Mas Por eu isso, deixaria aqui um conselho para si que crie o hábito de, no mínimo, ler diariamente. Nazareth sempre faço. Opa, mashallah, isso já é Nazareth bom. sempre Mas faço. é exatamente o que eu diria. No mínimo, seria bom se lesse, no mínimo, um quarto. Um quarto. Isto já diariamente para Sim, preservar sim, aquilo sim, sim. que ainda tem, ou seja, para preservar todo o Coran na sua mente. Então, o meu conselho é que, no mínimo, diariamente faça a questão de Um quarto. não pode passar um dia sem pelo menos ler um quarto ou um Rubão, tal como a gente Sim, diz. sim, sim. Como eu Então, disse, sempre faço Nazareth. Só não faço decor. yeah, E mesmo a vir. yeah, mas o importante Sim, é sim, é fazer a ver. Sim, estou a fazer perceber. Então, o decor, inshallah, tudo bem. inshallah. Sheikh, o Hafid Juma Abdallah, poderia partilhar conosco como era seu dia a dia durante
o tempo em que era estudante do Coran. Não percebi a pergunta. Poderia partilhar conosco ou com os telespectadores como é que era o seu dia a dia na altura em que era No estudante dia a ou dia. memorizador ou na altura em que estava a memorizar o Coran? Como era seu dia a dia? Ok. Uma vez que passei por muitos lugares, então É cada lugar que eu complicado. passava, então tinha uma história diferente. Não, mas pode limitar-se numa única história que te marcou e contar, talvez possa servir de inspiração para os que estão aqui a nos acompanhar. Eh, Dizendo a madraça, né? Que mais me marcou, que mais me motivou e que mais fiz esforço em poder desenvolver no Coran foi quando eu estava na Baitul Ilm. Porque passei também da Baitul Ilm. Como eu disse, passei por muitos lugares. Por Ok. causa, mas não por vontade própria, por causa de Mas por causa algumas das turbulências e, como turbulências, disse, sim, os sim, sim, desafios sim, todos. exatamente, Ok. desafios. Então, porque lá era um sistema Diferente. diferente. Porque eu acabava de sair do colégio, onde a pessoa só ficava para decorar Coran. Yeah. E Sim, ali como é então que era? Como era ali o sistema? tinha escola e madraça Ao mesmo ao tempo. mesmo tempo. Ok. Quer dizer, a madraça queria trabalho dele, a escola também queria trabalho dele. Quer dizer, na Então, escola não queriam saber que existe madraça, e na madraça não queriam saber que existe escola. E exatamente. aquele ano, o ano que eu fui, era finalista também, tinha exame, tinha que estudar para a escola, também estava a receber pressão da madraça. Ok. Então foi desafio muito pesado para mim ter que suportar essas duas coisas. Porque eu saía de casa de manhã, depois de Fajr, chegava em casa depois de Isha. Yeah. Mas mesmo assim conseguiu superar todos esses Sim, e eu nem desafios. tinha tempo de decorar sabat, mas conseguia decorar sabat, porque o meu professor era muito chato, Mulana Muhammad Mashallah. Harun, Mashallah, era muito bom. muito chato, então não tinha como ficar sem decorar nada. Dor também era muito complicado. Eu voltava da escola cansado, não tinha tempo de descansar, eu tinha que fazer TPCs da escola, os professores eram exigentes, e foi algo E muito, mesmo muito assim duro. conseguiu Alhamdulillah, enfrentar e consegui fazer superar todos muitos, esses muitos juízes desafios. com ele também, consegui passar de classe naquele ano, Alhamdulillah. Mashallah. Alhamdulillah. Ah, ok, nesta caminhada toda, é óbvio que nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos sem que haja pessoas, sem que hajam indivíduos por trás de nós. Hoje é Hafid al-Quran, é óbvio que houve ali um professor, houve ali um amigo, houve ali provavelmente uma mãe, houve ali um pai, também irmãos que incentivaram. Portanto, poderia partilhar conosco as pessoas que mais motivaram, porque todos estes motivaram, mas existem aqueles que Mas mais motivaram, motivaram. trouxeram mais, quer dizer, incentivaram mais, e não só incentivaram, mas também apoiaram a sua jornada, porque nós sabemos que estamos numa sociedade em que quanto mais você se dedica ao Din, quanto mais você se dedica ao Coran, até mesmo os próprios muçulmanos, há alguns que desencorajam. Há Sim, sim, alguns sim, sim. que Tem coragem, sim. desencorajam. Eu falo pessoalmente porque na altura em que eu decidi tomar este lado, ou seja, quando decidi seguir com este caminho, houveram pessoas que criticaram de forma Sim, sim. indireta, mas criticaram. Portanto, eu não levei em consideração todas aquelas críticas e, alhamdulillah, Allah colocou-me onde eu estou. Obviamente que o mesmo aconteceu com o irmão. Portanto, poderia partilhar conosco aqui ou mencionar aqui algumas pessoas que não só apoiaram, aliás, não só incentivaram, mas sim apoiaram a sua jornada. Está aqui a dizer que foi uma jornada difícil, numa altura em que você tinha que conciliar duas coisas, escola e madraça. Sim, sim. Há quem diz que, olha, não é fácil, tem que escolher uma coisa, tem que fazer uma coisa, não pode escolher isto, escolhe aquilo, faça isto, mas isto. Mas há sempre também alguém que diz que, olha, não, faça as duas coisas, tu és capaz. Então, quem Sim, são sim. essas pessoas que estiveram atrás do Hafid Juma Abdallah para que conseguisse alcançar o objetivo que tanto almejava? As pessoas que mais me encorajaram e que sempre me aconselharam a não desistir, sempre a continuar, foram duros comigo, foram os meus pais. Inshallah. Foram os meus pais. Eu sempre digo, Não existem pessoas que mais me deram conselhos
para me formar mais do que eles. Eu sempre digo, por detrás da prosperidade, por detrás da grandeza de um homem, há sempre um dua, há sempre uma mão de uma mãe ou de um pai. Nós não chegamos aonde a gente chega Sim, sem sim. que estas duas figuras importantíssimas das nossas vidas façam alguma coisa por nós. Elas podem, por vezes, mostrarem-se chatos ou chatas e exigentes, mas aquele exigir, aquela maneira de ser chato, é exatamente para fazer com que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Hoje, muitos de nós somos aquilo que somos por esforço dos nossos pais. Portanto, eu aproveito usar estas câmeras aqui para agradecer os meus pais pelo Alhamdulillah. esforço que um dia tiveram que fazer para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Portanto, Alhamdulillah. obviamente que o irmão aqui está a partilhar a mesma história quando afirma que chegou onde chegou exatamente porque os pais incentivaram. Aconteceu também comigo. Estou onde eu estou exatamente porque os meus pais tiveram que sacrificar o pouco que Sim, tinham sim, sim, para que a sim. gente pudesse, ou para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então vai o meu Jazakumullahu khairan Amém. e dizer que eu amo muito a eles e dizer que Mashallah. palavras são poucas e nem tenho como agradecer os meus pais por tudo aquilo que eles fizeram por mim. Pode Mashallah. continuar, Sheikh. Sim, então, lembro-me que uma vez o meu pai chamou-me e ele perguntou: todos os meus irmãos, o que é que você quer ser quando crescer? E eu era criança naquela altura. Eu respondi aquilo assim, como posso dizer, é o que me apareceu na cabeça, porque não tinha mais nada, não mais outra coisa para falar. Eu disse: quero ser mufti. Mashallah. Quer ser Eu um ouvi esse mufti. termo mufti, mufti, então eu disse para o meu pai: quero ser mufti. Eu nem sabia o que era mufti, só ouvia: quero ser mufti. Então o meu pai disse: quer ser mufti? Meu pai também não sabia o que era mufti. O que é mufti? Isso é um sheikh grande, assim, assim. Tá bem, inshallah. Se é isso que Inshallah. você quer, inshallah, vamos te ajudar. E foi através daquela palavra que eu disse, quero ser mufti, que eles sempre me apoiaram. Em tudo que Sim, escolhesse. por mais que, não, tipo, agora assim, que eu já cresci, né? Que já estou a ver as coisas de uma forma diferente. Até que nem é fácil a pessoa ser mufti, né? Principalmente cá no nosso país, não temos uma formação adequada para este curso. Por isso não será fácil. E também foi um sonho que era da infância. Era Ok. da infância. Eh, e foi através daquele sonho que eles souberam que eu quero ser alguém que sempre está Importante na pegado religião. na religião, assim. Por isso que Inshallah. eles, tudo que tem a ver com o Islã, eles me apoiam. Mashallah. Tudo que tem a ver com o Islã me apoiam. Vamos dar aqui uma pequena pausa para honrarmos com os nossos compromissos e esperamos por vós na segunda parte do nosso programa. Está à procura de ensino de excelência e qualidade? O Colégio Malaua é o lugar certo para o seu filho. Aqui oferecemos ensino de primeira a sexta classe com uma equipa de professores bem selecionados, experientes e apaixonados pela educação. Temos campo de futebol que incentiva o desporto e o trabalho em equipa. As aulas extracurriculares completam a formação e estímulos. No Colégio Malaua, o seu filho cresce num ambiente de segurança, conforto, afeto e atenção personalizada. Estamos localizados no bairro de Maguanini B, na Circular de Maputo, quarteirão 28, casa número 340. Colégio Malaua. Acesso fácil, infraestruturas modernas, pensando no bem-estar do seu filho. Contacte-nos através dos números
86 102 4501. E-mail colegiomalaua@gmail.com. Instagram @colegiomalaua. Website colegiomalaua.co.mz. Colégio Malaua, formando o homem do amanhã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, cá estamos. De lembrar que nós estamos em conversa com o nosso convidado, Hafidh Juma Abdallah, que está aqui a partilhar conosco a experiência que teve durante a memorização do Coran. E de seguida, meu caro convidado, vou lhe fazer a seguinte pergunta. No Coran existem vários versículos, existem vários suras. Portanto, qual ou existe algum sura ou algum versículo que marcou de forma especial a sua jornada? No Coran, tu quando olhas para o Coran, sabemos que tem vários versículos, vários surats, mas há sempre um surat ou um versículo que marca aquele momento, aquela trajetória toda da memorização do Coran. Então, qual seria este versículo ou qual seria este sura que tanto marcou assim? O sura que mais eu gostava na altura, quando estava a fazer o Hifz, e que até agora gosto, o sura que eu mais gosto, que está no Coran. Deixa eu adivinhar. Surat al-Rahman. Não, não é Surat al-Rahman. Surat al-Qamar. Não, não é Surat al-Qamar. Surat al-Safat. Não, Qual seria a sura? é o Surat Yusuf. Sura Yusuf. Cada história daquele. Ok, por causa da história. Cada história de sura. E foi um sura que quando eu estava a decorar, na madraça que eu estava na altura, estava na Beit Ilm, quando estava a decorar o Surat Yusuf, e foi no mês de Ramadã que eu estava a decorar o sura. E justo naquele mês, o Mufti de lá, que é o diretor também, começou a fazer a interpretação do sura, quer dizer, o tafsir. Yeah. No mês de Ramadã, ele escolheu o mês de Ramadã para fazer tafsir daquele sura. Então eu decorava, aquilo que eu decorava, até que estou a saber a tradução. Ao mesmo tempo. Foi uma coisa muito fenomenal. Por isso Mashallah. que... Então aquela tradução acabou me entrando, acabei gostando do sura e da história. Então é um sura que, alhamdulillah, até hoje gosto, só não gosto dos últimos versículos quando estou a decorar. Tudo bem. Ok. O momento mais importante na vida de um estudante é no momento em que este consegue alcançar o seu objetivo, neste caso que é a conclusão do seu curso. Portanto, como é que se sentiu no momento em que completou a memorização do Coran? Como é que você se sentiu naquele momento que você apresentou a última lição? Você esteve diante do seu professor e deu aquele último sabak. Qual foi o sentimento? Qual foi o estado em que você se encontrou naquele exato momento? A dizer que, olha, este que eu acabei de recitar é o último versículo e isto faz com que eu me torne um hafidh do Coran. Como é que você se sentiu? Na verdade, quando eu estava a finalizar o Coran, foi um grande desafio, porque eu tinha, alhamdulillah, uma capacidade brilhante, que conseguia em 6 dias ou 5 decorar um juz Mashallah. na altura. Então era algo que eu conseguia fazer normalmente. Mas quando já estou para terminar o Coran, parece que cada versículo vale 5. Yeah. Cada vez mais está a ficar comprido. Principalmente o último surat que eu decorei, o último juz que decorei, o juz قال فما خطبكم. Não, قد سمع الله. Ok. O último juz, e foi o juz Todo. mais difícil da minha vida para poder memorizar. Os surats que eu achava que fossem pequenos Tornaram-se foram grandes. grandes, mais até que o surat al-Baqarah. Mashallah, isso é muito bom. Aliás, não sei, talvez para uns pode ser bom, para outros pode não ser bom. Sim, sim. Mas percebo aqui que
o último juz, o último sabak foi Sim. no juz Sim. 28. 28, sim. Praticamente terminou o Coran com Surat al-Tahrim. Surat Tahrim. Só Surat Tahrim já tinha noção de algumas coisas. O que Ok. mais me bateu foi o Talaq. Surat al-Talaq. Óbvio. Óbvio. Às vezes a gente diz tudo que tem a ver com mulher. Tudo que tem a ver com mulher é complicado. Sim. Ok? Se nós formos a ver Talaq, tem a ver com mulher. Se Exatamente. formos a ver também nas próprias mulheres, tem aqueles capítulos, estamos a falar do fiqh, tem aqueles capítulos que sim. falam da pureza da mulher. Sim, É sim. extremamente complicado entender aquilo. Exatamente. Portanto, são duas coisas complicadas. Sim. Ok? Entender a mulher também é difícil você perceber uma mulher. Extremamente complicado. Então, tudo que esteja ligado a uma mulher é difícil compreender, não é assim? Então, o Surah Al-Talaq não seria uma exceção. Não seria uma exceção. É difícil, mas é pá, alhamdulillah. Levei 3 dias para decorar Surat Talaq. 3 dias. E aquilo dava preguiça de eu memorizar aquele sura. Eu quando entrava na turma, queria decorar, se já preguiça. Último sura. E não foi fácil. Realmente não é fácil. E o sabak que eu levei era o sabak que estava à maneira. Nem estava bom. Só tinha que apresentar para dizer que terminei. Mas neste caso, se nós formos a tentar testar o Surah Al-Talaq, aqui estamos a Não, ver que depois vamos fiz capotar. revisão, depois já acabei Acabou recuperando, recuperando. alhamdulillah, já tudo Surat Qadsam, todo o Juz Qadsam, alhamdulillah, já está em perfeitas condições, alhamdulillah. Mashallah. Hafid Juma Abdallah, sabemos que teve a honra, teve a chance, teve o privilégio de visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala como Hafid do Coran e sendo assim, o que é que significou para si ter a notícia ou receber a notícia de que havia sido sorteado para realizar o Hajj por ser um Hafid do Coran? Como é que você se sentiu ao saber que, olha, eu, como Hafid do Coran, fui escolhido para visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala para poder realizar aquilo que é sonho de milhões de muçulmanos. E isto simplesmente por ser um Hafid do Coran. Qual foi o sentimento que teve? Na verdade, o Hajj foi algo que todo muçulmano sonha em fazer, mas na altura em que eu concorri para lá, ou naquele ano, né? O ano iniciou sem nenhuma expectativa daquilo. Foi algo que surgiu de repente, do nada, e me submeti também. Como diz, a maioria está a fazer, deixa ela também fazer. Vamos ver qual será o resultado que iremos obter. Então, aquilo depois, alhamdulillah, Allah escolheu. Como disse, Allah está ali que escolhe para as pessoas irem visitar a casa dele, também fazer o Hajj. E naquela altura, eu não estava a acreditar. Vou dizer assim, não estava a acreditar. Por causa da idade. Acho que foi lá quando tinha 19 anos. Mashallah. Sim, por causa da idade. Ainda era muito criança, né? Em termos ainda não sabia. Para Hajj. As pessoas reparam Hajj, reparam como um idoso, uma pessoa idosa, alguém crescido, um senhor a efetuar aquele. E eu era o mais jovem do grupo. A ver que lá quando escolhe, alguém escolheu. Não tem como. E eu tentava me perguntar por que eu é que fui escolhido. Só que aquilo ali era uma pergunta, posso dizer, uma pergunta que só surgia na mente. Achei que eu fui escolhido no meio de tanta gente. Achei que fosse meu nome. Alhamdulillah, saiu. E fui lá, alhamdulillah. Agradecer também, alhamdulillah, primeiro Allah, né, que me levou para lá. Este ni'ma é muito importante. E também as pessoas que me levaram para lá. O motivo as pessoas que Allah Ta'ala usou para poder me levarem para lá. Também agradecer a eles pelos esforços que eles fizeram e sempre fazem, que Allah Ta'ala recompensa eles da melhor forma, que é a agência, o Masjid Hassan Masjid Hussein. Hassan Hussein, exatamente. Alhamdulillah. Estamos já na reta final do nosso programa. Hafid Musa, eu tenho aqui duas. Aliás, tenho aqui uma pergunta
e tenho aqui um pedido. Portanto, eu vou começar com a pergunta e vou terminar com o pedido. Eu acho que o pedido é coisa um pouco simples e fácil para si. Portanto, a última pergunta que eu trago assim, para si, neste caso, é como o Hajj fortaleceu a sua ligação com a recitação do Corão. Como é que o Hajj fortaleceu, manteve firme a sua ligação com o Corão e a sua recitação? Eh, Quando estive lá a fazer o Hajj, Alhamdulillah, foi uma experiência única. Acredito que é e foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Não irá existir uma outra viagem aqui no Melhor que Dunya que esta. irá superar a minha ida ao Hajj. Por quê? Porque envolveram muitas coisas, muitos ensinamentos e muitas emoções. Uma das emoções foi escutar as os melhores recitadores do Coran Mashallah. atualmente. O Sheikh Sudais, o Sheikh Yasser Al-Dawsari e o Sheikh Maher Al-Mu'aykil. Exato. Então aquilo foi algo que comoveu-me bastante, escutar o Coran deles e ver do jeito que eles recitam, e também influenciou muito na minha vida, aperfeiçoando mais a recitação do Coran, aperfeiçoando mais o Tajwid e tentar ser como eles. Mashallah. Sim, sim. Então, não estando em Meca, não estando em Medina, nós não temos o privilégio, não temos a sorte de escutar Sheikh Yasser Ad-Dawsari aqui, só para dizer que epá, eu admiro tanto a recitação dele, gosto de escutar a recitar. Também não temos a chance ou o privilégio de escutar Sudais ou Shurem, qualquer outro Sheikh que seja, mas temos a chance e temos o privilégio de escutar o Hafid Juma Abdallah. Portanto, nós vamos pedir aqui que recite alguns trechos do Coran para alegrar e confortar os nossos corações, principalmente os corações dos nossos telespectadores. Faz favor. Esse é o pedido. Exatamente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Mashallah, que bela recitação. Recitação que toca corações, que rejuvenesce corações adormecidos. Que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o seu conhecimento, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a si por inspirar, por motivar aqueles que olham para si como um meio de inspiração, um meio de motivação. Que Allah subhanahu wa ta'ala mantenha o seu Coran firme e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a si o Jannat por meio do Coran. Portanto, desta forma, chegamos ao fim do nosso programa. Estivemos aqui a falar com o nosso convidado, neste caso, Hafiz Juma Abdallah, que com muita dedicação, com muito esforço, conseguiu concluir a memorização do Coran. E, sendo assim, muito obrigado, Jazakumullahu khairan, por ter partilhado conosco a sua trajetória, toda a sua história, que, alhamdulillah, terminou com a memorização do Coran. Entretanto, para si, caro jovem que nos acompanha, lembre-se e coloque na sua mente que o Coran é mais do que um livro. O Coran é muito mais do que um livro. É uma escola para os nossos corações, é uma escola onde nós diariamente podemos tirar lições, podemos aprender e ter todo o tipo de conhecimento que nós procuramos. E que o exemplo do nosso convidado inspire mais jovens e aproxime as pessoas às palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e que sejam também meio de fazer com que estas pessoas tornem-se humildes e também se esforcem bastante para conseguir alcançar os seus objetivos. E, sendo assim, até a próxima, inshallah, no episódio do nosso programa Jovem Cast. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.